Então, pessoal, estamos aqui com o KiCad já aberto. Quando você já faz algum projeto nele, ele mostra aqui, né, o último projeto que foi feito. Quando não, essa tela aqui vai estar vazia. Então, a primeira vez, o que é que você vai fazer? Você vai vir em Arquivo, Novo, Project. Escolhe o diretório que você vai gravar o seu projeto e dá um nome a ele. Ele cria uma pasta, certo? Já com todos os arquivos dentro dessa pasta. Então, eu vou botar aqui, aula 2504, salvar. Aí ele mudou aqui essa tela para dois arquivos. Esses são os dois arquivos básicos do KiCad. Que é o que? O esquemático do seu projeto, ó, veja que ele termina com SCH, e o layout da sua placa, ele termina com KiCad PCB. Mais para frente vocês vão entender por quê, mas se deve começar pelo esquemático, para depois passar para o layout. Então vou clicar duas vezes lá naquele arquivo, ó, ele agora abriu outra janela. Eu cliquei duas vezes e ele abriu a janela do programa de edição de esquemático, que é o E-Schema. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir o modo dele de edição de layout. Então, por enquanto, eu estou com duas janelas abertas. Essa daqui, que é a do projeto, a principal, e essa outra para eu fazer o meu esquemático. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer, como exemplo, esse circuito aqui, onde eu tenho um Arduino Nano, eu tenho um botão LED, um circuito de acionamento de um relé e os conectores da alimentação, o conector do relé. Eu tenho aqui a lista de componentes que nós vamos utilizar, que eu falei na aula passada para você, que o componente no esquemático ele é chamado de symbol, que é um símbolo. E que cada componente no KiCad, ele tem o quê? Ele tem um symbol, que é como ele está no esquemático, ele tem um footprint, que é como ele vai aparecer lá no layout da placa, e um opcional, que é o modelo 3D, para você ter essa imagem em 3D da placa. Não é obrigatório, isso aqui não impede, não ter isso aqui não impede a sua fabricação. O obrigatório é o símbolo e o footprint, 3D model se quiser. Então vamos voltar lá para a lista de componentes, eu vou inserir esses componentes aqui lá na minha folha. Então, onde é que eu pego os componentes? Aqui, ó, tem um desenho de um componente, de um amplificador operacional, que tem Place Symbol. Aí eu vou clicar lá no espaço, ele vai carregar as bibliotecas, porque você pode baixar bibliotecas de componentes da internet e tem uma opção de você poder sincronizar com o GitHub e ele já automaticamente se atualizar. Fazer a atualização, a comunidade desenvolve novos componentes e coloca lá no GitHub e ele pode pegar de lá, do repositório lá e fazer uma atualização. Então, quando a gente abrir também o módulo de layout, ele também vai fazer essa procura por novos componentes. Então, aqui eu vou digitar os componentes, porque a biblioteca é imensa, então não dá para você ir olhando e procurando aquele que você quer, a não ser que você tenha muita paciência, porque cada parte dessa tem vários componentes associados. Então, eu vou digitar aqui, é o primeiro Arduino Nano, vou digitar do jeito que está aqui, ó, Arduino, underline, Nano. Aí já apareceu aqui, 3. Eu vou utilizar a versão 3, essa aqui. Então eu clico duas vezes. Eu me preocupo depois com a organização dos componentes. Agora eu só coloco. O que mais que eu tenho? Eu tenho um LED. Aí eu aperto de novo, por quê? Porque eu estou com aquela função selecionada. Então já está, para escolher componentes. Eu aperto de novo e digito LED. Vai ser esse. Vou botar aqui mais ou menos por onde ele vai ser. Depois a gente modifica. SW Push Dual, é o Push Button, aquele que a gente utiliza aqui. Então eu clico SW underline Push. Aí tem vários tipos, ó. Eu vou usar o Push Dual, que ele tem 4 conexões, né? Como a gente já viu, mas a gente utiliza duas, uma para o Arduino, outra para a Terra. R, resistor. R
colocar ele bem aqui, que ele vai estar no LED, né, o resistor. Sanyo SRD Form C é um relé. Então, sim, como é que a gente sabe que eu vou usar esse componente? Bom, a primeira vez que eu utilizei, eu fui, vamos ver aqui qual é o relé que tem. Aí fui com bem muita paciência navegando nessas partes aqui dos componentes para achar aquele que eu queria. Aí o mais adequado é esse Sanyo SRD Form C, que é um relé do jeito dos que a gente usa. Tem a bobina e tem os 3 contatos, o comum, normalmente fechado, normalmente aberto. BC337, que é o transistor para o acionamento do relé, BC337. Ele fica mais ou menos por aqui. Um N4148, diodo de proteção, um N4148. Ele fica mais ou menos por aqui. Já vou introduzir as teclas de atalho. Ó. R você rotaciona. Então, com o componente selecionado, ó, nem coloquei no lugar. Apertando R eu rotaciono. E eu vou botar ele bem por aqui, porque é o lugar certo dele. Com um 0102 CONN underline 01x02. Não é nem o family nem o male, nem o macho nem o fêmea, são conector. É o que não tem nenhuma dessas opções. Vou apertar o R também, ele vai ficar mais ou menos por aqui. Esse é o nosso conector da fonte da nossa placa. Agora é outro conector, só que é o 0103, o conector vai ficar lá no relé, CONN underline 01x03, aqui ele vai ficar bem aqui mesmo. Mais 12 volts e GND. Essa parte da alimentação você não pega aqui nos componentes, você pega onde tem o símbolo do terra, Place Power Port. Então, eu vou botar aqui um mais 12 V. Lembrando que esse programa não é um simulador, é um editor de esquemático. Ele não vai simular o circuito. E por último, eu vou botar o meu GND. Aí eu digito lá, GND, coloco. Então, os componentes eu pego aqui, a parte de alimentação, pego aqui. Vamos só dar uma olhada aqui nas teclas de atalho. A gente pode utilizar essas daqui, existem várias outras, certo? Eu botei aqui as principais, as que a gente pode utilizar nesse exemplo. Eu já utilizei ó, o R, rotacionar, vou utilizar muito agora o N para mover. Como é que funciona? Por exemplo, eu quero afastar aqui o nome do diodo que ficou em cima do relé. Se eu parar o mouse em cima e apertar M, aí eu faço ó, só o nome para cá. Se eu parar o mouse em cima do componente e apertar M, aí eu afasto o componente completo, com o nome inclusive. Mas eu quero só aqui os nomes. O resistor do LED, ó, vou apertar R para rotacionar e vou apertar M para deixar ele igualzinho com algum I/O, porque ele vai ser acionado pelo Arduino. Então vou deixar igual com esse I/O aqui, esses dois. Os outros já estão mais ou menos posicionados. E as ligações? As ligações você faz aqui, ó, place wire, ou a tecla de atalho W de wire, de fio. Então já vou botar o meu mouse ó, no terminal, apertar W, faça a conexão. Aqui vai ser a minha conexão da fonte. Então ela manda 12 volts para essa linha 12 volts e eu posso colocar o mesmo mais 12 onde eu quero alimentar. Como assim? Se eu apertar C, eu vou duplicar esse componente e vou mover para onde eu quero. Ó. Então ele vai ficar bem aqui alimentando o relé. Como isso aqui tem o mesmo nome que isso, eu estou dizendo para ele que esse ponto está ligado a esse. Aí lá na placa ele já vai me orientar a fazer essas ligações. Então o relé recebe mais 12. Quem mais? O Arduino Nano recebe mais 12. Então vou apertar C
trago para cá, para o VIN. Como assim, professor, o Arduino recebendo 12 volts? Porque aqui no terminal VIN, essa tensão vai para um regulador interno dele, regulador que vai fornecer para o circuito integrado os 5 volts. Então, ele tem regulador, pode receber 12 volts diretamente. Aperto W para ligar. W, fazendo as minhas conexões. Esse terminal aqui vai para os contatos do relé. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, aí eu paro e vocês perguntam. Aqui W, estou W para cá. Aqui tem um terra no emissor do transistor. Eu já peguei algum terra, peguei, ó. Vou copiar ele. Aqui tem um também. Vou copiá-lo. Aqui vai ter um também. Vou copiá-lo, porque aqui tem mais outro. Aqui W. Aqui tem um resistor na base do transistor. Aqui eu vou copiar esse resistor, mas poderia ir lá nos componentes e pegar de novo também. Vou ligar. E vou ligar aqui ao A0 do Arduino, que a gente sabe que pode funcionar como I/O digital, para ligar e desligar esse transistor, que por sua vez vai ligar ou desligar o relé, que pode acionar outra carga, por exemplo, uma carga em 220. O botão, a gente só precisa usar 2 terminais, onde um vai para o Arduino, outro vai para o Terra. Eu já tenho um Terra bem aqui, ó. Liguei, vou ligar o LED para o Terra, resistor para o Terra e resistor para o Arduino. Poderia fazer a ligação aqui por cima do nome Arduino Nano, poderia, não tinha problema, mas eu vou afastar só para ficar mais bonito. Então aperto M, ó, afastei, aqui aperto M, afastei. Tem 2 terras, professor? Tem. A placa lá tem 2 GNDs, mas só precisa ligar um. Estamos com o nosso esquemático pronto. Estamos. Falta mais nada. Vou salvar. Agora, vejam que ele botou ó, R, interrogação, D, interrogação. Ele precisa agora botar R1, R2, se eu tivesse outro, R3. Aqui é um diodo, né? Diodo emissor de luz, vai ser o D1. Então ele já coloca isso. Bem aqui, ó. Anotei schematic symbols. Então eu clico. Vai colocar, né? De números de resistores que você coloca. Como assim? Ah, tá dizendo o valor do resistor. Vamos já botar. Aqui você pode configurar a regra, como ele vai chamar R1, R2, R3, R4. Mas como é um projeto simples, só tenho 2, então não tem regra a seguir. Simplesmente boto aqui annotate, ele já chamou esse de R1, ó, R2. Você poderia ter botar uma regra de acordo com a posição, de acordo com a ordem como eu coloquei, mas isso aí eu não fiz. O Arduino ele chamou de A1, o LED D1 e por aí vai, nomeou todos. Se você quiser colocar o valor da resistência, ó, você vai nas propriedades do resistor, você vai nas propriedades dele. Então, eu ainda estou na função de ligar, na wire. Eu venho aqui para a setinha, aí eu posso apertar o botão direito em cima dele, tem várias opções. Inclusive, ó, duplicar, que eu usei C, mover, rotacionar. Carlos pergunta e não presta atenção. Um atalho para eu colocar isso aí, entrar nas propriedades dele, é eu apertar o E. Vai para as propriedades. Mas eu poderia apertar com o direito e tem por aqui, ó, propriedades. Edit propriedades. Atalho E. Mesma coisa. Ele tem valor, a referência nós já botamos automaticamente, que é o R1. Poderia colocar aqui? Poderia também, mas aí você teria que ir de um por um.
Valor não colocamos, está como R. Então eu vou selecionar aqui, ó, valor do campo. Resistor que a gente utiliza para LED, 390R. Ok. Tem outro detalhe, vou novamente, que é a escolha do footprint. Se eu botar aqui Browse Footprint, só lembrando que o footprint é como esse resistor vai aparecer lá na placa de circuito. Eu posso navegar aqui nas bibliotecas de footprints, ó, que também são enormes, e procurar aí para aquele resistor, ó. Tem o resistor SMD e resistor THT. SMD quer dizer Surface Mounting Device, dispositivo de montagem na superfície. São aqueles resistores minúsculos que a gente vê nas placas, que eles não têm as perninhas de metal e não passam através da placa. Eles ficam só em cima. O nome já está dizendo, é um componente SMD, componente de superfície. Em projetos caseiros, é complicado trabalhar com componentes SMD. Dá, mas é mais difícil. A gente vai trabalhar com THT, que é True Hole Technology. Tecnologia através de furo. Ou seja, a sua placa tem que ter os furos para o componente, os terminais do componente se encaixarem na placa. As placas mais modernas não utilizam essa tecnologia, porque é muito mais fácil numa linha de produção, o braço robótico vir, colocar o resistor SMD em cima, em dois pontinhos que já tem solda, e vir outro e só aquecer. Aliás, desculpa, vir outro e só aquecer não. E depois a placa toda ir para um forno que aquece e faz as soldas. É bem mais fácil para uma máquina fazer isso do que posicionar um resistor com os terminais certinho nos furos. Então, para a fabricação em larga escala, a tecnologia utilizada é SMD. Para projetos pequenos, aí você já usa THT. Mas nós não vamos botar os footprints de um por aqui. Vamos tentar fazer com que ele ajude a gente a já botar vários footprints de forma automática. Então, onde eu estava? Fizemos o esquemático e apertamos esse botão para colocar lá o R1, R2 e tal. Aí nós vamos passar para cá, ó. Atribuir PCBs footprints para os símbolos do esquemático. É aí que ele vai colocar, ó, os footprints nos componentes que eu já tenho. Até esse ponto, nós já estamos com o esquemático pronto. Isso aqui pode gerar um PDF, imprimir e você guardar lá para ter a documentação do seu projeto. Então ele está carregando aqui os footprints, ele demora um pouquinho. Aí ele vai sugerir os footprints para os meus componentes. Lembrando que eu posso ter footprint para um resistor em pé, deitado, mas bem curtinho, deitado mais longo. Isso aí a gente vai aceitar ou não a forma que ele vai sugerir. E tem alguns que ele não bota nada, não tem como ele sugerir, esses nós vamos achar manualmente. Pronto, ó. Aqui são os meus componentes nessa coluna e aqui os footprints que ele já colocou. Ele colocou do Arduino Nano, que não tem como mudar, né? O footprint do Arduino é aquilo ali, pronto. Não tem uma opção de botar ele em pé, deitado e tal. Do LED ele não botou, aí botou do diodo, do relé, do transistor. Os outros nós vamos colocar. Aí eu já tenho aqui no PDF os footprints. De novo, eu fui com bem muita paciência vendo as possibilidades e listei aí os adequados para esse exemplo. Então, para o LED, vai ser esse daqui, ó, LED THT, que é o LED que passa na placa, LED de 3 milímetros. Então, eu procuro aqui a biblioteca LED THT, tá bem aqui ela, olha o tanto de LED de tecnologia THT, que é através de furo. Vários.
Você pode ter LED retangular, LED circular, tem vários formatos de LED, vários tamanhos. Então nós vamos usar. Aqui não. Aliás, tem como você visualizar. Ó. Vou botar aqui, deixa eu ver um retangular. Aqui. É bem aqui, se eu não me engano. Ver footprint selecionado. Aqui. Olha como é esse LED. Se você está vendo ele de cima, certo? Então ele tem aqui os terminais, ele é retangular. Não é esse que eu quero. O que eu quero é o LED de 3 milímetros, que é um bem simples. Tá aqui, ó, LED 3 milímetros. Se eu clicar 2 vezes, eu estou atribuindo footprint a esse LED. Esse conector aqui, o da alimentação, qual vai ser? Vai ser o terminal block, a biblioteca. Terminal block tá aqui. Esse daqui, ó, 5.08 milímetros, que é a distância entre um terminal e outro. Esse mesmo. Esse daqui também é terminal block, só que é o de 3. O resistor. Resistor é só o que tem mesmo. Resistor THT, a biblioteca, está aqui. Então eu vou para o resistor THT ao invés do SMD. Vou pegar aqui, como é seu exemplo, eu vou pegar um qualquer aqui, horizontal. 6.3 horizontal, esse aqui. O outro resistor eu vou fazer de propósito, eu já vou pegar um vertical. 254 vertical, esse. E agora o botão. Bottom switch THT. Bottom switch THT. Aí aqui é o SW push 6 milímetros. SW push 6 milímetros, tá aqui. Se quiser ver, tem um aqui, ó. Tá vendo o footprint? Agora vocês lembram do botão, né? O botão que a gente pega aqui, que é esse quadradinho e tem os 4 terminais. Aqui o footprint dele. Na placa você vai ter esse desenho, onde aqui são os furos para o botão encaixar. Isso aqui são as ilhas, que é onde pega a solda, para soldar o terminal com a placa. Então, eu já atribuí todos os footprints aos meus símbolos. Agora sim, eu posso enviar isso aqui, o esquema está pronto, como eu já disse. Nós já vamos passar para fazer a placa disso aqui. Então, eu vou criar a netlist. A netlist é um arquivo que diz que o R2 está ligado ao pino 19 do Arduino Uno. O outro terminal do R2 está ligado ao pino 2 do transistor. E assim lá na placa você pode mover os componentes sem que essa ligação se desfaça. A netlist é que determina isso. Então eu clico aqui em net. Vejam que eu fui na ordem, ó, a partir daqui. Aqui poderia apertar, que não, aqui ele verifica se vai ter algum erro nas conexões. Você poderia vir nessa ordem, ó, até chegar aqui, que é onde ele vai mandar a minha netlist lá para o programa de fazer a placa, que é o PCB New. Então eu pulei alguns, ó, fui esse, vou agora gerar a netlist, ó, generate netlist, aula 25 de abril, salvar, e agora eu abro o PCB New nesse botão, vou salvar aqui. Vim para o espaço que eu vou fazer placa. Aqui ele tem muitas outras opções. Qual a primeira coisa? Cadê os componentes? Eu preciso trazer os componentes. Como é que eu trago? Eu leio a netlist. E aqui eles vão aparecer não na forma de símbolos, mas na forma de footprint. Ler netlist atual. Ele leu. Aí ele deu 2 erros aqui, ó, no componente SW1. Pede 3 e 4, então sem atribuição. Esse SW1 é só o botão. Esse erro aqui não impede que eu continue. Então eu vou fechar e vou mostrar para vocês esse erro. Então aqui todos os meus footprints juntos, ele sempre traz desse jeito.
E agora eu vou organizar. Então, é nesse momento que a gente que a gente utiliza a nossa veia artística, porque isso aqui é mais artístico do que técnico. Você organizar os componentes na sua placa da melhor maneira possível, lembrando que uma trilha não pode cruzar a outra, porque a trilha é o quê? É uma folha bem fina, lá na placa não está dentro das nossas possibilidades fazer uma trilha cruzar a outra. Em processo de fabricação pode ser, mas aqui não tem como, a não ser que a gente faça um jumper. Depois eu vou dizer o que é o jumper, que é um fiozinho cruzando lá uma trilha. Então todos os componentes estão aqui, estão selecionados. Eu vou clicar fora para tirar a seleção e agora eu vou organizar. Como? Mouse em cima, aperto M, ó, aí eu já desloco. Sempre os conectores, pessoal, vocês coloquem nas bordas da sua placa. Não vai ter numa placa um conector no meio, a não ser que ele seja um conector especial para um LCD que vai estar no meio. Mas normalmente os conectores ficam nas bordas da placa. Então eu tenho dois conectores, ó, já paro o mouse em cima, aperto M, pego o mouse para cá. Porque eu estava com esse selecionado. Então, se tirar a seleção, parar em cima, apertar M, aí ele vai. E eu vou organizar esses componentes. Vamos ver, ó, tem um LED aqui. Qual é o resistor desse LED? O resistor desse LED é esse que ele colocou bem aqui, ó, o R1. Se tiver na dúvida, volta lá no esquemático, ó. O resistor do LED é o R1. Aí eu movo o R1 o mais próximo possível do pino do I/O do Arduino que ele está ligado. Ele está ligado nesse daqui, ó, no 16. Então vai ficar bem aqui o meu resistor de LED. E o meu LED eu vou mover para perto do resistor. Tá aqui, ó, pertinho. Essas conexões não são as trilhas, elas vão ser transformadas em trilha posteriormente. Essas conexões ele pega a partir da netlist. Netlist é o que? A lista de conexões, lista de rede. Então ele pega a partir desse arquivo e eu posso mover o componente do jeito que eu quiser, que não vai desfazer essa conexão, para depois eu transformar essas conexões em trilha. Por exemplo, vai ter uma trilha ligando esse ponto a esse, outro ligando esse ponto a esse. Vamos ver onde é que o botão está. O botão está no 6 do Arduino. Seleciono o botão, ó, ele me mandando lá para o outro lado. O 6 está aqui mesmo, está. R para rotacionar, já cruzou, aí não pode, aí eu rotaciono de novo e deixo. Por que é que deu aquele erro? Porque o símbolo do botão que eu usei tem os terminais 1, 2, 3 e 4. E eu associei esse símbolo a um footprint que só tem 1 e 2. Aí ele deu aquele erro. Mas não impede que eu continue o meu projeto. Eu poderia, para tirar o erro, procurar um footprint que tivesse numerado 1, 2, 3 e 4, igualzinho ao símbolo do botão. Então, continuando, nós temos outro resistor. Aqui é um resistor, só que eu botei ele, um footprint de um resistor em pé. Esse daqui já é deitado e bem longo. Só para ver como é que tá, você pode ver o 3D. Ver, 3D Viewer. Aí ele vai gerar o 3D da minha placa como está até agora, justamente para a gente ver a diferença dos resistores, ó. Ela tá grandona, né, que eu botei os componentes bem espalhados. Olha aqui o resistor em pé, ó. E aqui o outro deitado. Isso foi eu defini no footprint. Eu queria um em pé, outro deitado. Tá aqui o botão. Os outros que não aparecem é porque ele não tem o modelo 3D, que eu vou mostrar como pegar na internet e a gente colocar aqui na nossa placa. Então, continuando aqui o posicionamento dos componentes. Esse resistor tem que vir para cá. Como que eu sei? Tá aqui a linhazinha, ó.
E tá esse terminal para cá. Então eu rotaciono esse resistor, esse terminal é que vem para cá, e movo ele mais para perto do terminal lá do Arduino. Esse resistor ele vai lá para o transistor. Olha o transistor onde está. Então eu vou mover e vou rotacionar, porque eu sei que o resistor pega na base do transistor, que é no terminal do meio. Então rotacionei. E vou rotacionar de novo, porque ó, esse daqui que é o coletor é que vai para lá, para o relé. Vocês vão já ver que eu vou rotacionar quando estiver lá. O diodo eu coloco próximo do relé, nesta posição, ó, porque ele está ligado, esses dois. Isso tudo você vai aprendendo com a prática. O terminal, fazendo várias placas. O conector aqui do relé eu trago para cá, a posição dele é essa. Opa, tá cruzando. E aí, como é que dá para ajeitar? Se eu botar assim, não fica muito bom. Se eu botar assim, aí é que cruza mesmo. Aí o que é que eu posso fazer? Como não importa a ordem aqui de ligação no 1, 2 e 3, eu posso refazer essa ligação e enviar para lá novamente. Então veja só, eu quero que o 2 do terminal vá para o 1 do relé. Ele vinha aqui direto, ó. E o 4 no 3. Então o 2 do terminal, eu vou apagar essa linha. Com o mouse em cima eu aperto o delete. E o 4 vai para o 3. Então essa também vai, consequentemente essa também vai embora. O 2 vai para o 1, vou apertar W. O 4 vai para o 3, o 4 vai para o 3, fica melhor assim, ó, 4 vai para o 3. Ah, tá cruzando no esquemático. Não, no esquemático não tem problema. Vou cruzar. Aqui vai para o 3. Aí eu vou salvar novamente, vou gerar a netlist, que é o arquivo que diz como são as conexões. Generate netlist. Vou salvar por cima do que já estava. E vou aqui ler novamente a netlist. Aí ele conserta essa ligação. Ó. Net, ler atual. Ele dá aquele erro. Aí, ó. Não foi troca de footprint, não, né? Foi que nós temos que trocar. Não foi troca de footprint. Foi. Não foi nenhuma dessas daqui. Eu acho que não precisa fazer nada, é só fechar. Ó, não precisa fazer nada. Tá aí já, ó. Não tá mais cruzando. Então a parte do relé aqui tá feito. Do LED também. Do botão. Pronto. Eu vou só trazer esse conjunto, ó. Veja que eu selecionei. Vou apertar o R para rotacionar o conjunto para eu trazer para cá, para minha placa ficar menorzinha. Para que essa placa zona bem grandona, fica feio. Esse conector também, vou trazer para cá. Rotacionar por quê? Porque essa parte aqui, ó, é a parte que fica, ele tem os parafusos para conexão. É justamente essa parte aqui que recebe a conexão dos fios vindo de fora da placa, que alimenta a placa. Meus componentes estão dispostos. Ó, tem só um cruzamento aqui. Esse cara é esse terminal que vai para lá. Então aqui eu seleciono, aperto R, rotaciono, movo para ajeitar. Agora está melhor. Esse daqui que vai para lá. Esse outro é terra, está cruzando. Mas o terra numa placa, você tem várias opções de vir com essa trilha de terra. Pode vir arrodeando a placa. Pode vir por baixo do Arduino Uno, pode passar por baixo de um resistor. Então tem várias opções. Então esse cruzamento aqui do terra não tem problema, que eu posso fazer um caminho para o terra. Componentes posicionados, ó, eu fiz esse erro aqui de propósito. Esse footprint desse transistor, ele tem as ilhas, que são essas bolinhas aqui, oval, quadrado, isso aqui são as ilhas. Muito próximas. Para uma pessoa que não tem costume em fazer solda,
Na hora que for soldar, é muito fácil ele errar e curto-circuitar aqui os terminais, a solda derreter e sair curto-circuitando. Então, embora o transistor seja o mesmo, BC337, eu vou pegar outro footprint que tem as ilhas mais afastadas. Aí o transistor vai ficar com as perninhas um pouco mais abertas. Mas para quem está fazendo pela primeira vez, isso é muito melhor. Como é que eu mudo o footprint? Então, eu tenho que voltar lá. Quero mudar só desse transistor, então aperto E. Footprint já está aqui, ó. Aí Browse Footprints já está selecionado. É esse que está atualmente, TO92 Inline. Eu vou mudar para o TO92 Wide. TO92 é o encapsulamento do transistor BC337. Mas eu não quero esse com os 3 terminais separados, eu quero em linha. Os 3 na mesma linha, só que maior. Tem aqui, ó, Inline Wide. Pronto, eu quero esse. Aí eu vou clicar 2 vezes, vou dar OK, vou salvar e vou de novo enviar a netlist. Então gero netlist, salvo por cima, volto lá no PCB-New. Aí, ó, lê netlist, ele não vai desfazer o que eu fiz, ele vai só substituir esse footprint. Então, lê novamente. Aí aqui, ó, exchange footprint, quer dizer, troca de footprint, manter, tá em manter. Não quero manter, eu quero trocar. Vou ler novamente, fechar. Aí, trocou aquele por com as ilhas mais separadas. Não vou botar no 3D agora, porque eu já mostrei para vocês. Vamos fazer as trilhas, né? As trilhas é aqui, ó. E essa parte aqui, você escolhe qual camada você está fazendo. Você tem desenho também, texto. Tudo isso vai fazer parte de uma camada da placa. Então, eu vou escolher trilha. E aqui, ó, CU é o cobre. Então, eu tenho front cobre, que é a camada superior, e back cobre, camada de baixo. Porque, por padrão, ele vem para a placa dupla face, que é aquela que tem cobre em cima e embaixo. Mas, como eu disse, nós estamos fazendo face simples. Aqui tem cobre só embaixo. Então, você seleciona o BCU, que é back cobre de baixo, e a trilha. Aí, você vai fazer as trilhas seguindo as linhas. Se eu tentar fazer alguma coisa que não tem linha, ele nem deixa. Quer ver, ó? Ele não deixa eu ligar aqui, porque não existe, ele fica rodeando. Nem aqui, ele está dizendo com o amarelo, ligue lá embaixo. Ele tem que vir para esse. Aí o caminho é que você que vai dizer, ó. Eu posso dar um arrudeio grande aqui para chegar. Mas o mais natural é você fazer isso. Outra coisa, ele vem por padrão com uma trilha muito fina. Isso aí para uma placa que você está fazendo em casa é complicado. É muito fácil você errar e essa trilha acabar se perdendo. Então, eu costumo aumentar a trilha para pelo menos 1 milímetro. Eu vou salvar. Vou vir aqui em Setup, regras do meu design. Ó, a trilha default, eu posso ter várias larguras de trilha. Eu estou só com uma, default, está com 0,25 milímetros, muito fina. Eu vou mudar para 1 milímetro. Agora eu faço minha trilha de 1 milímetro, ó. Aqui. Aí eu vou só seguindo. Quando é reto, é muito fácil. Como eu organizei bem os componentes, aí está muito fácil fazer as trilhas. Uma dica que eu dou para as trilhas: evitem trilhas com curvas de 90 graus. Por quê? Porque curvas de 90 graus numa placa serve como antena para receber ruído de fora e dar problema no seu projeto, não funcionar direito, ou irradiar ruído para outras partes do seu circuito. Então, evitem ao máximo curvas de 90 graus. Você tem assim em conto 90, aí vai fazendo curva suave, depois outra curva suave. Então, tá aqui o meu botão, GND no GND, o 2. Ó, como ele numerou 2 os dois, eu posso passar por cima, é tudo 2, não tem problema. Aqui é GND também, então liguei o meu botão.
Aqui é GND, ó, terra, vem para cá. Professor, mas aqui está uma curva de 90 graus, certo? Mas aí é o terra. Quanto mais linhas de terra tiver no meu projeto, melhor, porque ele serve como blindagem. O ruído que incide lá é aterrado, é desviado para o terra. Imagine como se fosse aí o meu para-raio na minha placa. Ó, resistor, transistor, fazer uma curvinha assim. Ele não quer deixar, mas eu vou insistir. E pega. Aqui. Ó o erro aí, ó. O LED tem que ser rotacionado para ficar melhor. Eu já ia ligar aqui, mas ele não deixou. Então aperto ESC, volto para o mouse, seleciono meu LED, aperto R, movo. E agora eu volto para a trilha. Ligo. O objetivo é não ter mais nenhuma dessas linhas brancas. Aí eu vou ter feito todas as trilhas da minha placa. Eu vou descer. Vou ligar aqui, que é o 12 volts do relé. Aqui é GND também, ó, que vem para o LED. Aqui é GND, aqui eu não posso cruzar. Se tivesse, vai ter, no exemplo que eu pedi para vocês, parte que, já que não tem como não. Não tem como eu não cruzar essa via. Aí o que é que você faz? Você vai vir, aí vai dar um clique duplo bem aqui. Não pegou. Agora pegou. E aperto ESC. Minha trilha parou aqui. Aí bem aqui, ó, tem vias. Uma via é um ponto que é colocado para passar da face de baixo para a face de cima da placa, um ponto de metal. Vocês vão ver no 3D. Então eu vou adicionar uma via bem aqui e outra bem aqui. Aí vou continuar aqui a minha ligação, só que agora isso aqui é a face de baixo da placa, essas trilhas. Vou fazer uma trilha na face de cima. Como? Mudando aqui, ó. Ela muda de cor, ela é vermelha. Volto para a trilha e faço, ó. Era para eu ter botado a via só depois, deixa eu só deletar essa. Ó, vou fazer a trilha da face de cima, que é vermelho. Clicar 2 vezes aqui. De novo, ESC, botar a via e agora passar a trilha verde na face de baixo. Eu estou pulando aqui de forma proposital para vocês verem como é que faz isso aí. Ligou aqui onde tinha que ligar. Vou evitar a curva de 90 graus. Vim. Vamos ver lá no 3D como é isso aí. Vou salvar. 3D. Ó, estão aqui meus componentes debaixo da placa, estão as trilhas, ó, os furos lá, tudo legalzinho. Ó as vias aqui, ó. Vou afastar. Veja que é como fosse rebites, certo? Rebites colocados. Eles conectam essa trilha para a face de cima da placa. Aqui, ó. Aí a trilha passou pela face de cima e desceu novamente. Sim, professor, mas eu não sei trabalhar com placa dupla face. Dupla face tem cobre em cima e embaixo. Pronto, você pode fazer desse jeito aqui. Só que na hora da sua montagem, que aqui não vai ter cobre, você vai soldar aí um pedaço de fio, que a gente chama de jumper. As placas mais antigas tinham demais isso aqui. Porque os processos mais antigos, que inclusive eram feitos aqui no Brasil, faziam placa de face simples. E para fazer esse saltozinho nas trilhas, eles usavam os terminais dos próprios componentes, os terminais que sobravam. Aí eu faço essa ligação aqui, ou pode ser um pedaço de fio. E existe também os resistores de 0R. Às vezes eu vinha nas placas e ficava me perguntando, por que é que tem um resistor de 0 ohm? É servir para quê? Ele serve justamente para isso, para você fazer esses saltos. Resistor de 0.
Eu comprei uma vez e tenho lá em casa para fazer essas coisas aí. Diz aí, Carlos. Tá, não tem problema não. É só pra ficar mais bonito na placa. Cara, quando você está montando lá, aí eu vou ter que cortar aqui um fio, deixa eu ver, de 8 milímetros. Aí corta, aí entorta, aí bota. Com resistor é muito mais prático para você entortar as perninhas lá e botar e soldar. É para isso que existe o 0R. Então, vamos continuar. Eu fiz o jump aí de propósito, mas eu poderia ter vindo por aqui, ó, se eu não quisesse fazer o jump. Só falta mesmo essa ligação do GND ao transistor. Eu poderia mudar esse resistor aqui para ser deitado. Se ele fosse deitado, essa conexão passava por baixo dele. Mas eu vou deixar assim e vou fazer um arrudeio na minha placa. Ó, ele está dizendo que é aqui, então eu posso vir aqui, fazer essa curva, voltar para cá e terminamos a nossa placa. Daqui eu posso gerar os arquivos para o processo de fabricação que eu for utilizar. Se fosse com ferro de passar, tem a opção de imprimir aqui as trilhas. Aí você imprime no papel adequado, usa o ferro de passar. Se fosse encomendado AliExpress, vou já mostrar isso. Mas agora nós vamos simplesmente ajeitar o nosso 3D, mas isso é só um opcional, mas os alunos gostam porque quer ver o negócio bem bonitinho. Ainda mais que tem a opção de renderizar, que vai deixar ainda mais bonita a sua placa. Ela é renderizada, né? Ele aumenta a qualidade do desenho. Então nós vamos pegar modelos 3D da internet e adicionar a essa placa. Existem vários sites que você pode pegar modelos 3D, mas vejam só, o que eu indico é o GraphCAD. Até Rodrigo, depois, quando vocês trabalharem com modelagem 3D na disciplina dele, ele vai usar, vocês vão usar lá também, porque tem uma infinidade de modelos 3D nesse site GraphCAD. E se você botar no Google, por exemplo, Arduino Nano 3D Model, vai aparecer lá. Eu deixei já os links aqui do GraphCAD, biblioteca. Vocês vão precisar se cadastrar, certo? Cadastrozinho rápido. Aqui ele já entrou na minha conta. Aí se eu botar aqui, por exemplo, Arduino Nano. Junto. Sim, só isso. Por que só isso? Por página, foi que eu fiz de errado. Bom, tá aqui o modelo 3D do Arduino Nano, mas era para aparecer mais. Foi aqui. Tá aqui, relay. Ó, apareceu um negócio assim, tudo relacionado a relé. Bom, mas vamos para frente. Então já tem um link aqui de uns modelos 3D que eu selecionei. Então, do Arduino Nano. Vamos lá. Ele já vai lá para o GraphCAD. Tá lá o modelo do Arduino Nano. Aí você vai aqui em Download Files. Eu já tenho isso já baixado. Quando você baixar, eu baixei isso ontem, foi aqui, esse daqui, ó. Ele vai vir zipado. Ele vai vir pronto. Se você baixar esse arquivo aqui, ele é exatamente esse. Deixa eu só mostrar outras coisas aqui no site, ó. Ele mostra qual é o modelo, várias vistas desse modelo, e ainda tem uma opção 3D que você pode clicar, aí você vai, ó, é uma tela, deixa eu ver se e você pode movimentar esse modelo
para ver se é o que você quer antes de baixar. Aí carregou. Isso dentro do site, ó. Beleza, é esse. Eu fecho aqui e aqui eu baixo. Aí ele vai vir zipado, tá aqui. E só interessa pra gente o ponto STEP, tá aqui, o Arduino Nano STEP. Às vezes pode ser só STP. Ele vem o JPG, que é a foto modelo, às vezes até um arquivo para você editar aquele modelo num software de modelagem 3D. Ah, não quero dessa cor não, ah, eu quero tirar esse componente aqui, isso pode ser feito também. Mas só interessa para a gente o ponto STEP, que eu já extraí e está por aqui, está nesse meio aqui, ó, por exemplo, está aqui, Arduino Nano, ponto STEP. Deixa eu só selecionar aqui os tipos, que é o que nós vamos precisar. Eu já baixei todos, ó. Arduino Nano, isso aqui são terminais, isso aqui é o relé. Vou dar Ctrl C, vou botar na pasta do projeto de hoje, tá aqui, aula 25 de abril. Então, de novo, você achou o seu modelo, fez seu cadastro, pode vir aqui em Downloads, tirar do zip os arquivos .step. Esse arquivo, tendo esse arquivo, eu posso voltar lá no PCBNew, aqui. Agora eu vou atribuir o modelo 3D a esse footprint. Como? Aperto E para ir para as suas propriedades. Tá indo, viu, pessoal? O talento. Bem antigamente era difícil, cara. Eu deixava, não, vou fazer esses modelos 3D não importa, não fazia. Porque era difícil achar, mas agora tem de tudo. Tem esse site, tem outros também. Thingiverse é outro. Modelos 3D pronto para a pessoa, por exemplo, botar na impressora 3D e imprimir. Então eu entrei nas propriedades, aí tem aqui, ó, 3D Settings. O 3D por enquanto está só um pedaço de placa. Adicionar modelo 3D. Aí eu vou pegar o Arduino Nano.step. Ele vem para o diretório padrão dele, de modelos 3D. Só que eu peguei e botei lá na pasta do projeto de hoje. Projetos, aula 25 de abril, está aqui, Arduino Nano.step. Eu clico e ele vai aparecer aqui. Eu devo esperar ele aparecer para depois dar o OK. Apareceu, dou OK. Aí vejam, ele não está direitinho, né? Ele está em outra posição. Pronto, eu vou usar isso aqui, ó. Normalmente a rotação e offset para colocar ele na posição. Rotação é em graus. Normalmente você bota 90, 180 para ajeitar direitinho. Aí eu vou testando se vai ser X, Y ou Z, ó. Vou primeiro, acho que é melhor eu começar ajeitando aqui pelo X, ó. X, 80, 85, 90. Aí agora, deixa eu ver se não é esse, que eu não quero isso, é o Z, ó. Para ele encaixar certinho lá, 90 graus. Eu posso vir aqui e ver se está certo. Está encaixado, só que ele vai ter que subir mais um pouquinho, porque tem um espaço aqui nessa barra de pinos que deve aparecer. Aí aqui no offset, eu devo, ó, subir ou descer o quanto necessitar. Então tá aqui, ó, encaixou agora. Então o correto é isso. Aí dou OK. Quando eu for lá em ver o 3D da placa toda, ele já vai estar com o meu Arduino Nano. Tá lá o Arduino Nano posicionado. Vamos botar os outros. Relé. Seleciono, aperto E. Já foi para a parte do modelo 3D. Adicionar modelo 3D. O relé é esse daqui, ó. On Single STP. Ele já apareceu. Só que ele está totalmente fora. Aí o que é que eu tenho que fazer? Rotacionar, deixa eu ver. É no X. Normalmente são 90 graus.
Aí no Y, não. No Z, é no Z, ó. Só que aqui vai ser 180, não, vai ser 90. Também. Tá quase. Agora ele tem que o quê? Se deslocar, então é no offset. Deixa eu ver se é no X. X também, ó. Pra cá. Y. Y. Leva até encaixar nos furinhos. Z. Não, Z é sobe e desce. X. Deixa eu ver. É, X. Aí, encaixou. Aqui eu posso descer mais. É no Z, ó. Encaixou. Faltam esses dois conectores. Botar logo para a gente ver logo o 3D finalizado. Adicionar modelo 3D. Esse daqui é o de 2 pinos. Lá. Nunca vem certo isso aqui, ó. Você tem que ajustar. 90. Agora eu acredito que seja só no offset mesmo. Vamos lá. Aqui. Só um pouquinho, acho que no Z. Não, o Z é entrar ou sair da placa. É no X. Tá certo. Tá só com essa diferença, mas aí é devido. Quem fez o modelo aqui passou um pouquinho, ou então é um componente, um conector um pouco diferente do footprint, mas isso aqui não tem muito problema não. Você também pode afastar aqui, se quiser, para encaixar melhor na placa. Aqui, ó, pronto. Fica. Afastou só um pouquinho os furos, mas não tem problema. E por último, o de 3, adicionar modelo 3D, que vai ser esse. Rotacionar os 90 graus. Aqui, arrastar para cá. Deixar assim mesmo. Vou salvar, ver modelo 3D. Não, a finalidade desse circuito é mostrar para vocês como faz uma placa de circuito impresso. Ei, mas ele tem um relé ainda, viu? Ele tem o LED e tem um relé. Não, você poderia programar, que aqui é a imaginação que manda. Sei lá, você poderia programar para esse relé ligar um ventilador, então, e desligar depois de 1 hora, sozinho. Então você aperta aqui, aí usa um delay bem grande para contar 1 hora para ele desligar o relé. Era uma aplicação. Com esse circuito, né? Com esse circuito, do jeito que tá aqui, porque tem botão, tem relé e tem LED. Renderizar. Olha lá, mais bonito. Aí se eu movimentar, ele desfaz a renderização e eu tenho que renderizar de novo em outra posição. Agora, se você quiser pedir da China essa placa, já falei dos métodos de fabricação, né? Então, você tem que gerar os arquivos Gerber, que são os arquivos que os fabricantes de PCI pedem para você enviar, para eles poderem fabricar a sua placa. Então, aqui tem um link já, que eu deixei. JLC PCB é um fabricante chinês de placa de circuito. Aí aqui tem, ó, como gerar os Gerbers e drill files. Drill file é arquivo de furo.
em KiCad 6. Esse que eu estou usando é o 5, mas já tem o 6 com pouquíssimas diferenças em relação ao 5. Mas se vocês forem baixar hoje, eu indico baixar o 6. Então, como gerar arquivos Gerber e drill files no KiCad 5? Tem um passo a passo aqui bem direitinho, mas eu vou fazer de forma resumida, até porque a gente já está perto de terminar a aula. Então, ó, você vai lá em File, Plot, seleciona o diretório, diz que são arquivos Gerber e seleciona as camadas, ó, que para gerar esse arquivo. Então, vamos lá, receber new, arquivo, plot, Gerber. Eu vou criar uma pasta lá só com o nome de Gerber, porque depois eu tenho que enviar essa pasta toda lá para o site. Então tá aqui a aula 25 de abril. Nova pasta Gerbers. Vou gravar nessa pasta aí, ó. Gerbers. Selecionar a pasta. Sim. Como eu fiz esse processo tem pouco tempo, então eu já estou aqui selecionado o que ele quer, mas ele dá uma imagem aqui, ó, aqui embaixo, o que você tem que selecionar para gerar o Gerber direitinho. Eu acho que o meu está correto. Se errar, lá no site ele mostra como ele está interpretando sua placa a partir dos arquivos Gerbers. Aí você vai ver lá o erro. Então, boto plotar. Gerou os arquivos. E os arquivos de furo, que são os drill files, está aqui, ó. Generate drill files. Aí eu vou botar aqui Generate drill files. Gerou também. Depois fecho. Vou zipar essa pasta para submeter lá no site, adicionar gerbers.rar. Já está lá. Aqui é só mostrando como gerar. Eu mostrei essa parte bem rapidamente, né? Já fiz o que estava aqui. Agora vamos no oficial, aliás, na página principal de JLC PCB. JLC PCB. Aqui. É necessário criar uma conta. Vou entrar aqui na minha conta. Placas de 4, 6 e 8 camadas. Ó, nós fizemos só de uma. 8 camadas é um sanduíche. Você pode fazer trilha por cima de trilha. E lá no programa ele diferencia através de cores. Por $2. Aí aqui, ó, ADD Gerber File. É o Gerber gerado. Foi a aula 25 de abril, Gerbers. Processando os arquivos. Tá lá a nossa placa. Veja que ele botou o corte da placa bem rente mesmo aos componentes. Eu posso ver o 3D aqui também. Mas se você quiser dar mais espaço ou fazer uma placa redonda, placa de um formato diferente, tem como fazer. Ó, o 3D visto pelo site, ó, tá assim. Então, se eu mandar fazer, ó, ele cortou rente com os conectores. Porque foi o próprio KiCad que gerou daquela forma, porque eu não disse qual era o perímetro da minha placa. Mas se eu quisesse dizer, era só ir para a ferramenta de desenho, selecionar a camada, que é o que? Margem, aliás, não é margem não, é edge cuts, que é corte da borda. E fazer aqui, ó. Como é o corte que eu quero? Ah, eu quero minha placa desse jeito. Um trapézio. Aí aqui tem que ter o cuidado de realmente fechar. Quero que a placa seja desse jeito. Se eu vir aqui no 3D View, ela vai estar desse jeito. Então, se eu gerar os Gerbers novamente e submeter aqui o site, aí ela vai aparecer do jeito que eu quero. Então, foi porque a gente não definiu o border que ela ficou assim, com esse corte rente. Mas, enfim, está aqui a minha placa, como ela vai ser feita, inclusive com aquela trilha por cima. Por enquanto, está dando $2.
tem muitas opções de acabamento da placa, certo? Eu não conheço todas. Primeiro aqui é o material FR4, é o fenolite. Aí tem, esse é novo, ó, placa flexível. Alumínio, o suporte dela, de alumínio, de cobre, e esse daqui eu não sei nem o que é, ainda tem esse outro. Camadas, ele detectou que a minha placa tem duas, porque só por causa dessa trilhazinha que eu botei do lado na face dos componentes, presta atenção vocês dois, ele detectou que tem duas camadas, beleza, isso aqui eu não sei o que é, ele não detectou as dimensões porque eu não defini, eu acabei esquecendo de fazer isso aqui, ó. Mas você pode botar aí. Pode botar lá, ou então aqui eu gero o Gerber de novo e submeto lá. A quantidade, como eu disse, o mínimo é 5 que ele faz, mas se vocês quiserem, por exemplo, encomendar 8.000, fiquem à vontade. Saca a caixa. Chega que eu não tem celular aí. Acho, será? Vamos ver. Então eu vou querer 8.000 unidades dessa minha placa. Ele não atualizou por enquanto. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, eu acabei de notar aqui qual era o problema que não estava dando para salvar no carrinho. É porque ele não estava identificando as dimensões da placa, né? Então, quando eu coloquei aqui mais ou menos as dimensões, aí ele atualizou o preço. Então, até se a gente mudar aqui a quantidade, ó, era esperado as 8.000 unidades. Ele atualizou agora para $100. E com isso, agora eu posso salvar no carrinho essa quantidade esperada. Então, era só isso que estava faltando.